Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, isso mesmo. Já estamos batendo... Essa é a penúltima aula de História Geral. Oh, que pena! A última aula integral, né? Aula 54.1, depois 54.2, depois 55, a gente encerra. Aí depois vamos só para as revisões, para as avaliações, tá bom? Eu sou o professor Lorimar Barroso e sigam comigo aí a nossa aula. Por favor, joga no quadro. Vamos lá. Aula 54.1. Aula de hoje, o que nós iremos abordar? Olha só, alunos. Os homens que mudaram o mundo. Essa aula vai ser top, porque ela é diferente. Essa aula vai ser top. Presta bem atenção. Os pensadores políticos e os líderes espirituais. Essa aula ela foi criada especialmente para você, aluno. Preste bem atenção. Os homens que mudaram o mundo, parte 2. Sabe por quê? Quem são esses homens, os grandes pensadores políticos? Quem são esses homens, grandes líderes espirituais? É o que vocês verão na aula de hoje. Então, começamos aí por Nelson Mandela. Nelson Mandela, uma grande figura da África, foi perseguido, foi preso, quando saiu se torna presidente. Então, a biografia de Nelson Mandela é riquíssima. Então, vejamos. O ex-presidente da África do Sul, Rolihlahla Dalibunga Mandela, conhecido apenas como Nelson Mandela, ele foi o nome à frente do movimento do apartheid, separação. Nelson Mandela tem a sua biografia. Olha só, cansado da segregação racial, dessa separação, o ativista Mandela, ele colocou a mão na massa. Ou seja, eu não posso ficar apenas olhando, observando, vendo a banda passar. Ele precisa fazer algo para o povo dele, para eliminar o consenso da superioridade branca na África do Sul. E eu vou te falar, era um percentual bem pequeno. Bem pequeno. É isso mesmo. Olha só o que vai lhe custar uma condenação à prisão perpétua. Olha só que terrível. Vai lhe custar uma condenação que vai até 1964. É isso que vocês estão vendo. Isso em 64, na verdade. Não vai até. Ele começa a ser preso em 64. Foi graças à pressão internacional que no ano de 1990, Mandela ganhou finalmente a liberdade. 3 anos mais tarde, receberia o Prêmio Nobel da Paz. Por que, senhores, que ele recebe o prêmio? Porque ele não cruza os braços e ele é um dos grandes nomes para o combate ao apartheid. Isso dentro da África do Sul. Lembrando que existia uma pequena minoria branca ali na África do Sul. Que a África ela foi colonizada pelos ingleses, parte dos franceses e assim por diante. Tá bom? Então Mandela é um grande nome, aqui ó, Mandela é um grande nome da África do Sul. Fechou? E aí nós temos o ano que ele viveu. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2013. Ele deixa um registro para os africanos, o sul-africano, para os africanos em si, como um grande homem. O cara que não cruza os braços, ele vai para a frente do movimento, acaba sendo preso e é condenado à prisão perpétua. Mas em 90, ele ganha liberdade, ganha o Prêmio Nobel da Paz, olha aí, por ter defendido a grande causa e ainda se torna presidente da África. Fechou? Partimos para o próximo? Ok. Aí eu tenho Martin Luther King. Martin Luther King
ele vai nascer em 1929, justamente no ano da queda da Bolsa de Nova York, e vai falecer, será morto, na verdade. Ele será morto em 68. Então vejamos. O ativista norte-americano, ele foi um nome incontornável na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Olha que coisa. Anteriormente eu falei do Nelson Mandela, que foi um grande nome em prol da luta do apartheid na África do Sul, contra a pequena minoria branca. Vai ser condenado à prisão perpétua. Aqui já é diferente. O Martin Luther King, ele vai ser um grande nome na luta contra a discriminação racial. Aonde? Nos Estados Unidos das Américas. Ele foi uma peça tão importante da batalha, graças à sua atuação, também irá receber o Prêmio Nobel da Paz. E olha que incrível, quando o Nelson Mandela será preso em 1964, o Martin Luther King ganha o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que vocês já entenderam, alunos, que o Prêmio Nobel da Paz, ele é dado a pessoas que defendem uma causa, que batalham por aquela causa. E aí, claro, até mesmo em pesquisa, o Prêmio Nobel em Ciência, por exemplo, e aí vai ter várias categorias, o da paz, a ciência, tecnológica e assim por diante. Continuando, formado em teologia, Martin Luther King, ele nasceu no berço de uma família religiosa, com pai e avô pastores, viu? Como era negro, sentiu na pele o preconceito, e em 1955, inspirado por Gandhi, Mahatma Gandhi, vamos falar dele mais na frente, e pela resistência pacífica, ele decidiu militar pela causa. Ele decidiu lutar. Militar é ser militante, defensor. Então, isso dentro dos Estados Unidos. Foi graças à sua garra e à sua capacidade de convencer outras pessoas ao seu redor que os negros ganharam os direitos. Por exemplo, de se sentarem em qualquer lugar no ônibus e de frequentarem espaço público e restaurantes. Por quê, professor? Isso não era permitido? Não era permitido nos Estados Unidos. Quando você percebe que havia nos Estados Unidos essa diferença, ele acaba sendo suprimido. O Martin Luther King, ele fez um discurso acalorado, um discurso icônico, intitulado I Have a Dream. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Olha só o que fala Luther King. I have a dream. I have a dream. Proferido na fundamental marcha sobre Washington, que naquele período reuniu 250 mil pessoas. É celebrado até os dias atuais. Olha só o grande legado que deixa o Martin Luther King. Eu tenho um sonho. I have a dream. Alexander Fleming. Ele nasce em 1881 e vai falecer em 1955. Lembrando que Martin Luther King, senhores, esse camarada, ele foi morto. Ele foi morto por um outro ativista. Martin Luther King, ele, vem para mim, ele falou o seguinte, me deixa aqui no quadro junto com essa imagem, por favor. Ele disse o seguinte, no discurso icônico, ele chega e falou assim, eu venho aqui
destrocar um cheque sem fundo que vocês nos deram lá atrás. O que ele quis dizer com isso? Vocês prometeram a libertação, o fim da discriminação, vocês prometeram e não cumpriram. E aí é quando ele se torna esse grande ativista, senhores. Incrível, né? Martin Luther King. Vamos lá para o Fleming. Vamos lá? No quadro, aí eu tenho o Alexander Fleming. Esse médico de origem inglês já nos salvou de uma série de maus bocados com a sua invenção genial, a penicilina. Quem conhece? A penicilina. Não é exagero dizer que a descoberta do antibiótico provocou uma verdadeira revolução na medicina. Como serviu como médico durante a Primeira Guerra Mundial, Fleming assistiu a uma série de mortes por infecção e cismou que iria encontrar uma solução definitiva para o problema, que seria a penicilina. Depois do final do conflito, de volta ao laboratório, o médico se debruçou sobre as suas pesquisas e no ano de 1928 alcançou, enfim, a então esperada descoberta e ajudou a salvar, até os dias atuais, milhares e milhões de pessoas. Através do quê? Através da sua invenção, a penicilina. Fechou? Esse é o Alexander Fleming. Professor, ganhou Nobel? Não, não aparece. O outro nome, Karl Marx. Nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Basicamente, então, aí com os seus 60 e poucos anos, né? Se você fizer o... Mas Karl Marx se você fizer o cálculo, irá perceber o seguinte, ó, 1883 menos 1818. Ele vai morrer com 65 anos. Era a média das pessoas. Até hoje, vários estudiosos, pesquisadores acabam seguindo essa linha de pensamento de Karl Marx. Quer ver? Filósofo e revolucionário, socialista, alemão, foi o responsável pela fundação da doutrina comunista, que criticava abertamente o sistema capitalista. E aí eu te oriento, aluno, a se debruçar na pesquisa sobre Karl Marx. Leia a obra chamada O Capital, que é o capitalismo, para você entender qual era a linha de raciocínio filosófica de Karl Marx. Com uma orientação política voltada para a esquerda, Marx, desde os tempos da faculdade, costumava participar de debates e lutas estudantis. Então, o intelecto dele vai crescendo, ele vai sendo moldado, envolvido com a academia e com a publicação de artigos. O pensador chegou a assumir cargo de direção de jornais. Seus principais trabalhos foram O Capital e O Manifesto Comunista, escrito em parceria com Engel, Frederico Engel, grande parceiro dele também. As convicções políticas de Karl Marx fizeram com que fosse convidado a se retirar da Alemanha, da França e da Bélgica. Já que ele tinha o pensamento socialista, já que ele defendia o pensamento socialista, ele foi comunista, ele vai ser convidado a se retirar. Em outras palavras, alguém vai dizer que ele foi expulso. Agora, por quê? Quando ele escreve a obra chamada O Capital, seria como se dava a exploração do trabalhador. Ali o meio de trabalho, tem toda uma leitura a respeito desse grande pensador e filósofo, né? Aqui ele rege como filósofo também. Fechou? Esse é o cara, Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ele é de 1856 e vai falecer em 1939.
Quer dizer, eu digo a vocês que todos os que estão aqui nessa aula, muito bem representado, tem vários seguidores que compactuam com as suas obras e com seus pensamentos. Freud, ele é chamado como o pai da psicanálise. É o nome incontornável na cultura ocidental contemporânea. Aos 17 anos, Sigmund Freud entrou para o curso de medicina e virou um clínico especializado em neurologia. Estudo dos neurônios. Olha que loucura. Sua primeira atuação foi uma clínica neurológica especializada em crianças. Logo depois, veio a curar a histeria através da hipnose, por meio do método catártico. Isso já nos primórdios da psicanálise. Professor, então, de fato, isso existe? Claro, a hipnose, mas tem que saber como fazer a pessoa regredir. E serve para outros fins também. Encontrar uma causa, um problema. Quando você trabalha com os neurônios, as funções, como fazer uma pessoa adormecer, é muita loucura. Por isso que Freud, os caras falam assim, a música, o Freud explica. Freud desenvolveu um método próprio chamado psicanálise, que abandonou a hipnose e seguiu em direção às associações livres com o desejo de alcançar as áreas mais remotas do inconsciente. É isso que vocês ouviram. Ele desenvolveu um método próprio chamado de psicanálise, que abandonou a hipnose. E ele seguiu em direção à associação livre com o desejo de alcançar áreas do nosso cérebro mais remota que pudesse trazer o inconsciente para o consciente. Loucura, né? Thomas Edison, esse grande inventor também, nasce em 1847 e vai falecer em 1931. Thomas Edison nasceu em Milão, no estado de Ohio, no meio-oeste americano, no dia 11 de fevereiro de 1857. Filho de um marceneiro e de uma professora quando tinha 7 anos de idade, sua família muda-se para Port Huron, em Michigan, na região dos Grandes Lagos. Durante 3 meses apenas, 3 meses, Edison frequentou a escola pública de Port Huron, mas era muito impertinente, o que não agradou o professor. Completou sua educação primária com sua mãe, que fez com que ele estudasse o que realmente gostava. Ele gostava de quê? De ciências. Com 11 anos, Edison instalou um laboratório no porão de sua casa. 11 anos. Com 12 anos, aprendeu o alfabeto Morse e começou a construir o telégrafo rudimentares. Diz aí se o cara não é autodidata. Ele conseguiu um emprego de vendedor de doces e jornais no trem que fazia a linha Port Huron-Detroit. Claro, com o apoio do seu chefe, instalou um laboratório químico no vagão postal, onde nas horas vagas estudava e fazia experimento. Em 1861, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, Thomas Edison preparou uma velha prensa, comprada por $12, e alguns rolos de papel, e instalou no seu vagão postal a redação, a tipografia do grande arauto ferroviário. É um jornal, né? Com 400 exemplares de triagem. Ele era um repórter, o redator e o tipógrafo.
As notícias eram fresquinhas, obtidas juntos aos telégrafos das estações por onde o trem passava. Se você está lendo esse texto de noite, sob a luz de uma lâmpada elétrica, saiba que é a esse homem que se deve muito o obrigado. O inventor norte-americano Thomas Edison era um criador nato e chegou a registrar em seu nome mais de mil patentes. Diga aí se o cara é inteligente. Filho de um marceneiro com uma professora, Thomas teve o início da vida difícil e sofreu bastante até conseguir emplacar algumas das suas impensáveis invenções. A lâmpada elétrica, essa que nós estamos vendo hoje, foi uma das tantas ideias brilhantes que saíram de sua cabeça. Também, dessa mente inquieta, surgiu o telégrafo, o fonógrafo, que viria a se tornar o toca-disco, e a máquina de escrever. Caramba, professor, tudo isso? O cara é fera. Então ele cria a invenção da lâmpada elétrica, do telégrafo, do fonógrafo e da máquina de escrever. E aí? E aí? Diz aí. E isso, o cara é do século XIX, hein? Fechou? Cristóvão Colombo. Quem foi esse fera? Nasceu em 1451 e faleceu em 1506. Nasceu em Gênova, na Itália, em 1451. Filho de um modesto tecelão, Domenico Colombo, e de Susana Fontanarossa. Era o primogênito de 5 irmãos. Colombo possuía conhecimento de geografia, astronomia e matemática. Mas é discutível que tenha frequentado a Universidade de Pádua. Dedicou-se ao desenho e à leitura de livros sobre navegação, entre eles o Milão de Marcos Polo. O exemplar que lhe pertenceu, cheio de anotações nas margens, pode ser visto na Biblioteca Colombiana de Sevilha. Ela ainda existe. O navegador genovês foi contratado pelo Império Espanhol e cumpriu com bom êxito a sua tarefa, alcançar as terras do Novo Mundo. Mas antes de conquistar o seu objetivo final, o navegador fez uma série de pequenas viagens ao longo da costa da África e também na parte da Europa. Graças aos seus vastos e incomuns conhecimentos de astronomia, física e matemática, Cristóvão Colombo conseguiu levar à frente o seu grande feito, que mudou os rumos da civilização ocidental. Consta ainda que Colombo também era um curioso nato e leu inúmeros relatos de viagem, como o de Marco Polo, antes de embarcar em suas expedições. Há quem diga também que as anotações de Marcos Polo eram inventadas. Ele tinha acesso a outras informações e acabava anotando isso. Não seria, talvez seria plágio, né? Dizer que era ele que tinha feito. O seu maior feito aconteceu no dia 12 de outubro de 1492. E pasmem, Colombo jamais chegou a descobrir que as terras que encontrou se tratava de um novo continente e não das Índias. Ele não sabia que se tratava de um novo continente. Ele não sabia. Mas quando viu os nossos primeiros habitantes, o chamou de índios, achando que teria chegado às Índias. Agora, o nome que você tanto conhece, Jesus Cristo. Uma imagem, claro que os caras colocaram aqui um cordão de ouro nessa imagem, mas a feição em si, essa montagem, a feição em si, ela chama bem a atenção. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré,
nasce em Belém, cidade da Judéia, provavelmente no ano 6 a.C. Veja, Jesus Cristo, ele nasce no século I e morre no século I. Então, provavelmente, ele vai nascer no ano 6 do século I. Tá bom? A diferença entre o nascimento real de Jesus Cristo e o ano 0 do calendário cristão se deve a um erro de datação. Quando a igreja, através do monge Dionísio Exíguo, que era encarregado pelo Papa, ele resolveu reformular o calendário no século VI. Por causa disso, houve uma diferença. Jesus Cristo, filho de José, um carpinteiro, e de Maria, que segundo o dogma cristão, foi concebida pelo Espírito Santo. Nasceu no final do reinado de Herodes Antipas, que acabou em ano 4 a.C., quando Roma dominava a Palestina. A data do nascimento de Jesus Cristo vejam, a data do nascimento de Jesus Cristo é uma incógnita. É uma incógnita. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam sua festa de solstícios de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse acontecimento, desde o início da civilização. E aí dizer qual foi de fato, se ele nasce dia 25 de dezembro, nós temos aí que o dia 25 de dezembro era a festa dedicada aos solstícios de inverno. Tá bom? Mas isso é uma discussão que você vai se encarregar através da pesquisa e com certeza vai encontrar muita coisa. O dia em que Jesus nasceu não consta na Bíblia. Veja aí. O dia em que Jesus Cristo nasceu não consta. Foi uma escolha da igreja. 6 séculos depois, para coincidir com as festas de fim de ano, a semana entre o Natal e o Ano Novo passa a ser comemorado. Perceberam? E as principais fontes de informações sobre a vida de Jesus Cristo são os 4 evangelhos canônicos. Esses evangelhos canônicos pertencem ao Novo Testamento. Eles foram escritos originalmente em grego, em diferentes épocas, pelos seguidores ou pelos seus discípulos, Mateus, Marcos, João e Lucas. Então, se você, MJL. Então, se você quiser saber mais informação a respeito do nascimento de Cristo, é necessário que você leia a Bíblia, principalmente nos principais discípulos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai ter um entendimento melhor. Mahatma Gandhi. Veja que lá atrás o Martin Luther King mencionou ele, né? Mahatma Gandhi nasceu em 1869 e vai falecer em 1948. Quem foi Mahatma Gandhi? Foi um líder pacifista indiano que pregou a resistência por meio do não agressão recíproca. Mohandas Karmchand Gandhi foi uma figura crucial para a independência da China, que até então era uma colônia britânica e só conseguiu a independência em 1947. Ao invés de partir para a agressão, olha aí, olha o ensinamento. A estratégia do líder envolvia praticar jejuns, organizar manifestações e fomentar o não pagamento de impostos, que julgava serem incorretos.
O movimento dele foi um movimento agressivo? Não. Foi um movimento que respondeu na mesma altura? Não. Simplesmente o de não agressão. Ele dizia o seguinte: se o cara dá um tapa no teu rosto, lado direito, ofereça o lado esquerdo. Isso aí é ensinamento bíblico. O que não pode é você revidar com a mesma velocidade. Deixa ele falar sozinho, ele vai cansar. E aí, claro, praticar o jejum como forma de penitência. Reza para que as energias positivas possam contrair, possa tomar conta daquele ser malvado, sei lá. E ele passava também a organizar manifestações e fomentava o não pagamento de impostos. Como é que o governo vai fazer? Então, literalmente, ele estava quebrando o governo sem dar nenhuma porrada. Gandhi chegou a estudar direito em Londres e retornou para seu país de origem quando tinha 22 anos. 2 anos mais tarde, foi morar na África do Sul, onde sentiu preconceito na pele e começou a praticar a resistência passiva. Com uma aspiração religiosa, leu todas as grandes obras como o Corão, a Bíblia e os textos hindus. Quando retornou à Índia, em 1914, começou a propagar ostensivamente as ideias que acreditava. Isso, Mahatma Gandhi. Buda, vocês já ouviram falar também, que o nome dele é Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é o nome de nascimento daquele que ficou mais conhecido como Buda, o líder religioso fundador do budismo. Apesar de ter nascido em berço abastardo e ter tido uma vida confortável numa Índia repleta de miséria, esse senhor estava mais voltado para a reflexão, para a meditação e para o pensamento sobre o outro. Tem registro na história, vem para mim, tem registro na história que diz o seguinte, como foi dito agora há pouco aí, esse senhor estava voltado para a reflexão, para a meditação e para o pensamento no outro. Ele tinha uma vida considerável. Era uma pessoa rica. E aí, o que tem na história é dizendo que um certo dia ele sai do seu palácio, das suas comodidades, do seu ambiente, e vai conhecer a Índia miserável. E aí ele vê o sofrimento das pessoas. Quando ele retorna, ele doa tudo aquilo que ele tinha, bens materiais, e procura fixar a sua pessoa na questão da reflexão, da meditação. E aí muitas pessoas acabam, então, seguindo o budismo. Não se apegam em bens materiais, vivem o hoje e procuram meditar para captar as energias positivas e tal. Então, só o cara vive no estado zen? Não. Mas é uma pessoa que tem uma certa tranquilidade, um certo equilíbrio. É isso. Continuando no quadro, vamos lá. Depois de Buda, temos aí, aos poucos, foi se dando conta da condição de quem estava ao seu redor e tomou algumas medidas na sua própria vida. Ele, o Siddhartha Gautama, raspou a cabeça, abandonou os trajes finos em prol de modestos. Tornou-se andarilho e foi viver recluso, deixando de lado a sua família e a vida de luxo.
que ele teve. Abriu mão mesmo. Maomé, de 570 a 602. O profeta acima foi também o fundador da religião muçulmana e do Império Árabe. Nascido em Meca, ficou órfão ainda criança e foi criado pelo seu tio. Conhecido pela sua honestidade ímpar, Maomé tinha por hábito meditar e certa vez, no Monte Hira, ouviu uma voz do arcanjo Gabriel, dizendo: Maomé, tu és o enviado de Deus. Olha só isso. E aí, diante da tal revelação, o profeta, ele vai transcrever e procurar reunir uma série de orientações e vai compor o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. O livro, ele dá orientações sobre como se deve conduzir a vida a fim de se alcançar o paraíso. Olha só que interessante. Aqui nós temos a cidade de Meca sendo construída. Esses pinguins não são pessoas, mas é a construção da cidade. E nós temos aqui no meio a pedra Kaaba. Em uma aula específica eu poderia explicar mais isso aqui. Mas Maomé, quando ele está no seu ambiente e ali ele consegue ouvir, consegue ver a presença de alguém falando: Maomé, tu és o enviado de Deus. Para os muçulmanos, isso aí é a essência da religião deles, sabiam? Essa essência, ela é fundamental. Porque todos os demais vão seguir a mesma linha. E aí Maomé se torna o grande profeta para os muçulmanos. E o Alcorão, para os católicos, eu tenho a Bíblia. Para os muçulmanos, eu tenho o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Esse livro dá orientação como se deve conduzir a vida, a fim que você possa conseguir alcançar o paraíso. A recompensa por tudo que você fez aqui na Terra. Certinho? E aí, claro, na aula de hoje, vocês puderam ver aí grandes líderes mundiais, pensadores, filósofos, líderes espirituais e também pensadores e filósofos. Aí falamos sobre Fleming, Freud, Marx, Edison, vários homens que deixaram seus registros na história. E também na religião, Maomé, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, que é o Buda, e assim por diante. Tá bom? Daqui a pouco eu irei voltar para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É muito rápido. Já estou de volta. Tchau, tchau.